Bom dia, minha igreja, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe nessa manhã, nesse momento especial de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Grande Eu Sou, e tem como base o texto de Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 22. Esse texto ele não vai ser lido na sua íntegra. Nós vamos usar alguns desses versículos, o texto, dentro da nossa lição, assim como outros versículos também para enriquecer esse conteúdo, ok? Nós temos visto, você já deve ter percebido com certeza, que o ateísmo é algo muito comum nesse tempo que nós vivemos. Mas existe algo que tem se tornado mais comum ainda, que é o ateísmo prático, ou o ateísmo pragmático, também chamado de apateísmo. Você pode estar perguntando para mim assim, Ana Cláudia, mas o que é isso? Não ouvi falar muito bem disso, não. Você já ouviu falar assim, de repente não com esses nomes, né? Mas o que é isso? O que é uma pessoa que vive na prática do ateísmo pragmático, do apateísmo? É aquela pessoa que até diz que professa uma religião, uma fé, mas que ela ela exclui Deus do seu trabalho, da sua vida social, das suas conversas. Uma pessoa que até vai à igreja, mas que fora daquele momento ali, ela simplesmente é como se Deus não existisse para ela, ou como se Deus estivesse morto ou adormecido, vamos assim dizer, na vida dessa pessoa. E aí eu faço a pergunta, e nós? Como eu? Como você? Como nós vemos, percebemos ou pensamos sobre a pessoa de Deus? Ele está vivo ou ele está morto para nós? É algo para a gente pensar nessa manhã. Deus tem participado de todas as áreas da sua vida ou apenas no seu momento de culto, no seu momento religioso? Nós já vimos anteriormente que nós não podemos compartimentar a nossa vida. Não existe pedaços da nossa vida. Nós temos uma vida. É tudo uma vida só. É algo para a gente pensar nessa manhã. Quando a gente fala sobre a questão da existência de Deus, sobre o ateísmo, que diz que Deus não existe, afirmam isso categoricamente, nós podemos pensar sobre os argumentos que a gente pode usar para a existência, para falar sobre a existência de Deus. A gente sabe que, por exemplo, a teoria da evolução, ela afirma que tudo sofreu uma mutação, uma mudança, que foi se transformando ao longo das eras, Então, nós podemos pensar que a teoria da evolução, ela não é a teoria das origens, mas ela é a teoria das mudanças. Ela pode dizer como as coisas foram mudando, mas ela não pode explicar como tudo se originou, como tudo veio a existir, como uma célula, como uma molécula, como um micro-organismo, por mais insignificante que ele seja, como ele veio a existir, quem criou, como ele apareceu ali. O evolucionismo não consegue explicar isso. Mas então eu queria trazer alguns argumentos que nós podemos pensar sobre a existência de Deus. Primeiro argumento é o argumento da realidade, que afirma que a explicação mais plausível é a existência de Deus. Porque, como eu disse, a teoria da evolução, por exemplo, ela não explica como tudo foi criado. Como que as coisas se originaram. Nada vem do nada. É preciso que alguém tenha criado esse princípio, esse início, para que as outras coisas pudessem existir, A matéria, ela não é eterna e ela não pode causar a própria existência. Só Deus, ele é atemporal, ou seja, só Deus, ele não pode ser controlado pelo tempo. Só Deus é transcendente, ou seja, que ultrapassa os limites normais, é superior. Então, somente ele poderia ter criado o início de todas as coisas. Isso é o primeiro argumento. De acordo com aquilo também que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. O segundo argumento é o argumento do design. O universo, ele não apenas existe, mas ele é lindo e ele é perfeito.
E essa criação bela, perfeita, aponta para um Criador. Salmo 14, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista está falando que a própria natureza pode declarar que Deus criou todas as coisas, né? Que Deus ele criou tudo que existe, tudo com conexão, tudo interligado, tudo sendo regido. Esse Deus criou todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão sendo criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, esse texto está dizendo que a própria natureza, ela já fala sobre a pessoa do Criador. Isso me fez lembrar de uma história missionária para crianças. Eu não lembro o nome da história missionária, mas falava mais ou menos sobre um menino que vivia numa determinada aldeia, em outro país, em outra cultura. E esse menino, na sua aldeia, eles adoravam, eles tinham várias divindades, vamos assim dizer, né? Eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, as plantas, a água, o vento, eles adoravam tudo isso. E esse menino, ele ficava pensando, não é possível, tem que ter alguém que tenha criado tudo isso. Porque existe alguém que criou a estrela, alguém que criou a lua, alguém que criou a água. E um dia esse menino, ele fez uma oração, ele falou: olha, Deus criador de todas as coisas, se você existe, mande alguém falar de ti para mim. Olha que oração tremenda. E a história conta que um dia um missionário foi até aquela tribo e falou da pessoa de Deus, falou sobre a pessoa de Jesus, e esse menino pôde conhecer o amor perfeito de Deus. Eu trouxe isso como exemplo para que você compreenda que a natureza já revela sobre a pessoa de Deus. A natureza, ela por si só, ela já diz algo sobre Deus, já comunica que esse Deus existe, ele é o criador de todas as coisas. Porque onde existe a complexidade, beleza, existe um arquiteto, existe um criador, e esse criador é o nosso Deus. O terceiro argumento é o argumento da moralidade, né? Deus, ele não é apenas o Deus criador, o Deus perfeito, mas é o Deus santo, o Deus que ele é diferente, no sentido de que ele não pode se misturar com aquilo que é imundo, com aquilo que é sujo. Deus, ele é perfeitamente santo. E esse Deus que é perfeito, que é santo, que é puro, né? Esse Deus, quando nos criou, ele nos criou com porções dele. Então nós temos senso de justiça porque Deus é justo. Nós temos bondade porque Deus é bom. Nós temos a criatividade porque Deus é extremamente criativo. Nós fomos criados com porções de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, o pecado, ele deformou a capacidade do homem compreender as coisas de Deus completamente, e a sua capacidade de externar também aquilo que é dele em si próprio. Isso ficou deformado. Então, por conta disso, né, foram começando a aparecer as injustiças, né, por causa da incapacidade de pensar com a mente desse Deus, pensar com a justiça de Deus, sobre a justiça de Deus. O homem começou então a ter seus sensos deformados. Então, por isso, hoje em dia, nós vemos os atos de injustiça. Nós vemos pessoas que estão extremamente mais, pessoas que são mais bondosas, né? Apesar que todos nós somos pecadores, mas nós vemos esse mundo sendo dominado por essa deformação. E hoje, no tempo que nós vivemos, né, a moralidade se tornou uma questão de interpretação pessoal. Então as pessoas dizem, mas essa é a minha opinião. Mas como alguém que tem um senso de justiça deformado, que tem todo o seu ser, na verdade, deformado, pode ter uma opinião, né, uma interpretação que seja idônea, que seja correta,
que seja fidedigna, que seja justa. Como? Nós precisamos de alguém que seja superior a nós. Quem é esse ser superior a nós? É o nosso Deus. Ele é o Deus que é justo, plenamente justo. Ele é o Deus que é bom, que é correto, plenamente correto. E nós precisamos, então, do parâmetro desse Deus para a nossa vida. Né? Porque senão tudo vai ficar no plano das opiniões e cada um tem a sua. Né? Então, nós precisamos ter esse senso que vem de Deus. Então, quando a presença de Deus entra na nossa vida, Ele vai nos transformando, vai tirando aquela deformação que o pecado trouxe e vai nos refazendo, né? Então, nós precisamos de um direcionador que esteja acima dos seres que são semelhantes, né? Nós precisamos de um legislador moral. Romanos capítulo 2, versículo 15 diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, nós precisamos desse Deus legislador sobre nós, nos apontando, nos direcionando, nos dizendo onde nós erramos, o que nós precisamos consertar. E a prova real? Esses 3 argumentos que eu falei, eles mostram, né? Eu trouxe argumentos bons aqui, plausíveis sobre a existência de Deus, contudo, a gente não pode tocar. Não são provas materiais sobre a existência de Deus. Não são. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não se propõe a provar a existência de Deus. Em nenhum momento você vai ver isso, a Bíblia se propondo a provar que Deus é Deus. Mas ela mostra como Deus é autoevidente. Ela mostra que esse Deus, ele não é para ser provado, mas ele é para ser crido. Eu creio nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus criador dos céus e da terra, porque eu creio, meu coração está cheio de fé de que esse Deus é o meu Deus único e verdadeiro. Eu não preciso que ninguém me prove. Eu não preciso que alguém traga uma prova para que eu segure, para que eu veja, porque eu creio, pelos olhos da fé, eu posso contemplar a presença desse Deus todo-poderoso. Deus, ele é o ponto de partida para todos os pensamentos. E nós sabemos, né, por exemplo, que muita gente rejeita a ideia de Deus por causa do mal que existe no mundo. Né? Mas se existe o mal, compreendemos que existe o bem. Né? O mal só pode ser reconhecido por causa da presença do bem. A gente tem um parâmetro, um medidor. O mal é mal porque existe o bem. Então, se existe um parâmetro para a gente definir ambos, nós podemos reconhecer claramente a presença desse Deus. Mas no nosso tempo, nesse tempo que nós vivemos, nós podemos ver aquilo que diz lá no Salmo 14, versículo 1. Né? Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e faz-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Assim é o mundo que nós vivemos hoje em dia. As pessoas, elas estão se corrompendo e a Bíblia ainda fala que um abismo chama outro abismo. Tudo porque não querem reconhecer a presença desse Deus. Dizem: não há Deus. Que isso não seja encontrado na minha vida nem na sua vida, no nome de Jesus. Mas Deus, quem Ele é? Esse Deus que hoje nós vamos falar, a partir desse texto de Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 22, o Deus que é revelado ali no Monte Sinai, o Deus santo da aliança que resgata o seu povo para o descanso, o Deus que resgata o seu povo em Cristo para o descanso, para o seu descanso. O texto de Êxodo capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O texto está falando sobre Moisés, sobre aquele homem que foi o libertador de Israel.
Moisés, ele já tinha vivido aqui nesse tempo 40 anos ali no Egito. A gente conhece a história que ele foi, Deus o livrou ali de morrer naquele rio Nilo, usou a mãe Joquebede, né? Depois a mãe Joquebede foi convidada pela princesa para cuidar de Moisés até que desmamasse. E ele depois foi levado lá para o palácio do faraó, e ali ele viveu. Ele viveu no total 40 anos ali no Egito. Até que um determinado dia, ele, numa discussão lá, ele matou um homem, um egípcio, que estava maltratando um hebreu, e ele escondeu. E a Bíblia vai dizer que um tempo depois haviam dois hebreus brigando, e ele foi ali apartar aquela briga, e um deles falou: mas você agora é nosso juiz? Vai fazer conosco que nem você fez com o egípcio ontem, outro dia? Né? E ele ficou amedrontado, ele foi embora. E o texto também não fala, não afirma, mas fica claro de que Faraó soube disso e foi atrás dele. Então ele saiu fugido do Egito e começou a viver um novo tempo, um segundo período de 40 anos, onde ele estava vivendo ali no deserto do Sinai, onde ele conheceu o seu sogro, se casou com a sua esposa Zípora. Seu sogro, que, de acordo com os estudos, ele era um homem que era o sacerdote do Deus da montanha, era um homem que conhecia sobre Deus. E ali Moisés começa a trabalhar, começa a viver ali naquele lugar. E um dia, no seu trabalho, quando ele estava ali perto ali do Monte Horebe, a Bíblia diz que ele teve uma visão, que é o que diz nesse capítulo 3, versículo 1 ao 22 de Êxodo, né? Moisés, que já acreditava na existência desse Deus, mas ali acontece algo tremendo. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11, 24 a 28, o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas a injúria de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Então o texto está falando resumidamente sobre a trajetória de Moisés. Esse Moisés que eu falei, que estava ali trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, quando de repente ele viu algo inusitado, algo curioso. E o texto diz que ele foi ver de perto, né? Ele foi atraído ali para aquela visão. A sarça estava ali continuamente pegando fogo, contudo ela não se consumia, ela não se queimava. E aquilo chamou a atenção de Moisés. A sarça, que era uma planta comum, uma planta feia, uma planta sem expressão, não era uma árvore frondosa, bonita, grande, não, era uma planta, não era tão grande assim, chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi até ali. E quando ele chega naquele lugar, Moisés é então confrontado pessoalmente com a presença desse Deus que é o Deus maravilhoso, o grande eu sou, que nós estamos falando nessa manhã. Moisés, ele compreende ali que simplesmente acreditar nesse Deus, porque ele acreditava na existência desse Deus, muito provavelmente pelo que a sua mãe falou, os ensinos que ela trouxe, também muito provavelmente por aquilo que o seu sogro lhe acrescentou. Ele acreditava na pessoa desse Deus, na existência desse Deus, mas Moisés ainda não conhecia Deus. E ali naquele momento ele teve a oportunidade de interagir com esse Deus. Olha, Moisés, esse lugar que você está pisando é terra santa. Tira as sandálias. Quero falar com você, rapaz. Eu tenho algo para você. O texto vai dizer que Deus fala para Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo. E ele fala para Moisés que desejava salvar esse povo e que Moisés seria o libertador desse povo. O povo que foi escolhido. Moisés seria o instrumento que o Senhor iria usar para então trazer o seu povo do cativeiro para a sua terra prometida, para poder adorar ao Senhor com liberdade, sem opressão, né? Era algo inacreditável para Moisés, o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo ali. Era algo tremendo. E imediatamente
imediatamente ele começa a pensar como ele faria para voltar para o Egito. Como ele faria ali? Como que eu vou voltar para o Egito? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13, ele logo fala: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E aí? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Moisés, como eu disse anteriormente, ele já tinha uma ideia de quem era esse Deus. Mas ele precisava saber muito mais. Quem era Deus? Ele precisava da revelação desse Deus. E Deus estava plenamente disposto ali a se revelar a Moisés, né? E ele então revela a Moisés quem ele era. A resposta de Deus é uma grande declaração do seu nome que aponta para o seu próprio ser. Que coisa tremenda! A gente pensar que Deus está plenamente disposto a se revelar a mim, a se revelar a você. Não é? Olha que coisa tremenda, a gente não pode desperdiçar. Deus está desejando ser conhecido por nós. E ele então, ele se declara para Moisés ali como o eu sou. E eu acho isso interessante porque Deus em nenhum momento fala ali, em nenhum momento ele enaltece as qualificações de Moisés. Moisés, gente, tinha muitas qualificações. O tempo que Moisés ficou ali no Egito, ele estudou com os melhores professores lá no palácio de Faraó. Astronomia, astrologia, matemática, diversos tipos de ciência, técnicas de guerra, não é? Medicina. Ele estudou sobre diversas coisas, ele aprendeu a falar com monarcas. Imagina até que ele sabia falar outras línguas, talvez, né? Era um homem que tinha um conhecimento rico. Ele foi talhado ali naquele tempo em que ele esteve no Egito. Mas Deus, ele não exalta nenhuma das qualificações de Moisés. Ele fala para Moisés quem ele era. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Olha que coisa tremenda. Chega a arrepiar quando a gente lê esse versículo, né? Porque pensa bem, quando ele declara, eu sou, eu não vou ser, né? Eu não vou ser, eu não fui, eu sou hoje, eu sou agora, Deus presente. Quando ele declara que ele era o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ele está dizendo, eu sou o Deus de pactos, eu sou o Deus de alianças, eu sou o Deus dos teus antepassados. E eu sou aquele que cumpre aquilo que falo. Olha, quando ele diz o meu nome, este será meu nome eternamente, não vai mudar. Vocês podem confiar nisso. Ele está declarando essa palavra para Moisés, para em primeiro lugar, Moisés conhecer quem era esse Deus. E depois poder falar para o povo. Isso é interessante, gente, porque em nenhum momento a gente pode querer que alguém acredite naquilo que não está internalizado em nós. Deus primeiro precisa ser o Deus real na minha vida, na sua vida, para que a gente possa comunicar sobre a pessoa desse Deus. Por isso Deus fala com Moisés ali, pessoalmente, com ele, para depois falar. Deus poderia ter falado no meio do povo. Vai lá, Moisés, vai lá no meio do povo que eu vou falar com você lá. Não, Deus fala pessoalmente com Moisés. Primeiro, Moisés, depois você vai falar sobre isso ao povo. Isso é algo tremendo para a minha vida e para a sua vida. O Deus pessoal. E o que há nesse nome? O que há no nome desse Deus? Né? Os nomes de Deus, eles são fundamentais para que nós possamos compreender, conhecer mais sobre Ele. Os nomes, no passado, eles não serviam apenas para distinguir uma pessoa de outra. Os nomes, no passado, eles eram uma expressão da própria pessoa. Haja visto que tinha pessoas que até mudavam de nome. Você pode ver, por exemplo, Jacó, que era Jacó e depois passou a ser Israel.
mostrando que antes ele era Jacó o usurpador, o mentiroso, né? O enganador. Depois ele se tornou um profeta, o pai de uma nação. Deus já escrevendo a história de Jacó. Então os nomes têm importância. Deus usa esse princípio para ele mesmo. Quando fala sobre os nomes de Deus, né, nós podemos perceber que Deus deseja se revelar. Deus deseja mostrar quem ele é. Ele revela os seus nomes e seus títulos de forma que esses nomes nos levem a conhecer e a admirar os atributos de Deus, que também são inseparáveis dele, né? Da sua pessoa. E existem muitos nomes que a Bíblia nos mostra, nós vamos ver alguns deles aqui. Né? Primeiro que nós vamos ver é Iavé, que é o mais comum, assim, que na Bíblia você vai encontrar, porque nas Escrituras você pode encontrar esse termo, Iavé, 6.823 vezes. Olha bem, esse nome ele está especialmente ligado à graça e à misericórdia. Então, todas as vezes que Iavé aparece nas Escrituras, é Deus querendo falar da sua graça, é Deus querendo falar da sua misericórdia para com o seu povo. Né? Esse termo, essa palavra Iavé, veio do hebraico, né? Se referindo ao tetragrama Y, H, W e H, né? Que foram colocadas vogais para que pudesse ser pronunciado. E nos mostra que Deus é um Deus misterioso, mas é um Deus que deseja se revelar, é um Deus que deseja se mostrar, é um Deus que deseja que você saiba quem Ele é. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é inalterável, está no presente do indicativo do verbo ser no hebraico, né? Mostrando que Ele é o Deus da agora, Ele é o Deus desse momento, é o Deus que está presente na nossa vida. Deus, que é a palavra que a gente mais usa, né, aqui no nosso português, é um nome mais comumente usado e ele é usado para designar a divindade de Deus, a sua grandeza. A palavra hebraica pode ser El, né, que é o singular. Elohim é o plural. Então, quando você escuta alguém falar Elohim, está falando sobre Deus no plural. Né? El é essa palavra, Deus, só que no singular. Esse título mostra que ele é exaltado, acima de todos, acima de tudo. Então é o Deus supremo, Elohim, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que é o Deus da nossa vida, o Deus que não pode ser comparado a nada e nem a ninguém. Outro nome que nós já citamos aqui na nossa lição é Eu Sou, que significa Ele é. O Deus que é autossuficiente, o Deus que é autoexistente. Tudo vem a partir da criação dele. Um Deus que não deve nada a ninguém. Um Deus que nada o criou, ninguém o criou. Ele é o Deus que já existe. Ele é quem ele é e ele existe para salvar o seu povo. O Deus que criou toda a complexidade do mundo e fora dele. Se preocupa e que ama o seu povo. O Deus que conhecia o sofrimento daquele povo que estava ali no Egito e que estava indo em favor dele, de acordo com o que nós vemos no texto de Êxodo. Também podemos pensar em Senhor ou Adonai, que descreve como o Supremo, o Senhor de tudo, que tudo lhe pertence. E esse nome descreve a absoluta soberania, o seu reinado. Os reis, eles vêm, eles vão, mas nosso Deus, ele permanece. Esse termo Adonai, Senhor, mostra que todos vão se prostrar diante dele. O seu reinado, ele não pode ser vencido, não pode ser passado. O Deus Todo-Poderoso, que é conhecido como o El Shaddai, que foi muito comum esse termo o ser usado no tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é perfeitamente capaz, de acordo com a tradução no hebraico.
Olha quanta coisa maravilhosa, não é? Também o Senhor dos Exércitos, ou Deus dos Exércitos, que em hebraico é traduzido como Yahvé Sabaoth. Ele identifica o Senhor como sendo o comandante, o que tem autoridade nas guerras. E esse termo foi muito usado no período da monarquia, no período de Davi, no período de Saul, dos reis, enfim. Esse termo, Jeová, Yahvé, Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, o Deus que está presente nas nossas batalhas, né? O Deus que guerreia por nós. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12, diz assim: Tu és Senhor, a magnificência, e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, esses nomes de Deus, existem vários outros. São simplesmente para exemplificar o tanto que Deus é. Porque às vezes o nosso vocabulário, ele é pequeno demais para expressar a grandeza desse Deus a quem nós servimos. Desse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Olam, o Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Tsabaoth, né? É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida, o Deus que estava se revelando ali para Moisés e o Deus que deseja se revelar para mim e para você hoje. Ele deseja que cada um de nós o conheça como ele é. É claro que nesse mundo aqui nós não vamos conhecer a Deus completamente, mas nós podemos conhecê-lo um pouquinho mais a cada dia. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. O crente precisa ter anseio por conhecer a Deus, por saber mais dele, sobre ele. E Jesus, que é o grande eu sou. E aí eu faço uma pergunta para entrar sobre esse assunto sobre Jesus. Te falo perguntando o seguinte: como você se relaciona com Deus? Nós já falamos que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é perfeito. Já falamos que nós somos pecadores, por isso nós temos um entendimento deformado sobre ele. Então, como nós podemos nos relacionar com ele? Porque só nisso aí já está definida a nossa incapacidade de nos aproximar desse Deus, de chegar diante desse Deus. Como então nós podemos fazer? E aí eu quero te convidar para ler Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, só aqui nós aprendemos algumas coisas, né? Duas coisas, primariamente. Primeiro, você precisa crer que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, você não pode se aproximar dele. Como você vai se aproximar de alguém que você não acredita que existe, né? Segundo, você deve buscá-lo. Não basta apenas crer que ele existe, mas você deve buscá-lo. Existem muitos crentes que vão à igreja porque creem que Deus existe, não é? Mas não se aproximam desse Deus. Quantas pessoas você conhece que vão à igreja dominicalmente, que ouvem as mensagens, né? Mas que a vida delas não é transformada? Creem que Deus existe, mas não se aproximam desse Deus, porque é impossível você se aproximar desse Deus e você não ser transformado. Lembra lá do exemplo de Moisés? Moisés conhecia o Senhor, né? Corrijo, na verdade. Ele não conhecia, ele ouviu falar do Senhor. Ele acreditava, é o termo que eu queria usar. Mas, a partir do momento que ele chega diante daquela sarça ali, ele passa a conhecer o Senhor. E a vida dele é transformada radicalmente. Lembra que eu falei que Moisés foi um homicida?
Ele foi um homicida, um homem que perdeu a paciência em algum momento e matou uma pessoa. Mas a Bíblia diz que o Senhor transformou Moisés de maneira tal que lá diz que não havia homem manso como Moisés. É Deus transformando. Então você crê que Deus existe. Então o próximo passo é você buscar esse Deus. Não basta apenas crer. Você precisa buscar esse Deus, porque Ele deseja ter um relacionamento com você. Para que você possa chegar até a presença de Deus, você precisa crer no Filho dele. A Bíblia vai nos mostrar que esse é o único modo de nós nos aproximarmos, de nós nos achegarmos a Ele. Quando lá Moisés, ele vê aquela sarça, o texto vai dizer que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, ele estava ali naquele lugar. Todas as vezes que você vê na Bíblia anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo especificamente à pessoa do Senhor Jesus. Era ele que estava ali. Porque se fosse um outro anjo qualquer, o texto vai dizer que Moisés, ele adorou ali, ele se prostrou, não é? O anjo não iria aceitar essa adoração. Mas o anjo do Senhor com letra maiúscula, que era o Senhor Jesus, ele aceita aquela adoração porque ele é Deus. Então ele deveria ser reverenciado naquele momento, sim, ali. E Moisés se achega a ele ali, né? Ele, então, é o instrumento para o conhecimento de quem era Deus. E a Bíblia vai nos mostrar quem é Jesus em diversos momentos. Eu vou citar aqui alguns versículos que apontam em quem é Jesus com relação à pessoa de Deus, para revelar a pessoa de Deus, para fazer você se achegar à presença desse Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é aquele que faz o acesso ao nosso Deus. No princípio, era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito, do que existe, teria sido feito. João capítulo 1, versículos 1 a 3. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E por último, Colossenses capítulo 9, versículos 9 a 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O texto está dizendo que o Senhor Jesus, nele, vive nele ali, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é Deus. E é por causa de Jesus que nós podemos entrar na presença desse Deus Santo. Quando Jesus ele veio e ele começou a falar ali ao povo judeu, no seu tempo, o povo compreendeu o que ele estava dizendo. Os fariseus, escribas ali, eles compreenderam perfeitamente. Os religiosos, eles compreenderam exatamente o que Jesus desejava dizer. Por isso eles queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus ali por blasfêmia, porque eles entenderam o que Jesus falou, né? Jesus ele sempre se colocava como sendo eu sou. Pelo menos 7 vezes, né? Você pode ver ali que ele fala: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era Jesus mostrando quem ele era e que ele era o próprio Deus ali, a revelação do próprio Deus ali diante do povo. O texto também vai dizer, lá em João capítulo 8, versículo 4 a 6, que quando eles foram chegar ali, Jesus estava no Getsêmani, e chegou aquela turba, aquele monte de soldados com Judas ali, com os religiosos também que foram ali para ver Jesus ali, os anciãos, para ver Jesus ser preso. O texto vai dizer
que eles chegam diante de Jesus, apesar de terem visto Jesus várias vezes, né? Estavam como que meio que confusos ali procurando. E Jesus pergunta: a quem vocês buscam? A quem buscais? Né? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E o texto vai dizer: sou eu. Ele mesmo se mostra. E o texto vai dizer, no versículo 6, quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Eles não puderam suportar aquela presença que estava ali. Como Moisés, lá na sarça, ele não pôde suportar aquela presença, aqueles homens também não puderam suportar. Né? Então, quando eles procuravam por Jesus ali, eles foram confrontados por aquela presença, porque Jesus estava ali para revelar a presença do próprio Deus. Como eu disse, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Deus, ele não se mistura com essa geração pecadora. Não teria como Deus interagir conosco por causa da sua santidade. Não teria como. É importante que você entenda isso. Que por melhor pessoa que você seja, você pode ser uma pessoa bondosa, uma pessoa justa dentro dos padrões desse tempo, mas em algum momento você erra. Em algum momento você é injusto, em algum momento você não é bom, em algum momento você falha. Por quê? Porque o pecado habita dentro de você. O salmista fala isso, que em pecado nós fomos gerados, concebidos pela nossa mãe. Então o pecado, ele habita dentro de nós. Deus, ele não pode ter comunhão conosco por conta disso. Então, o que ele fez? Ele mesmo tomou uma atitude. Ele teve um planejamento. A Bíblia diz que ele enviou o seu filho a esse mundo, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio a esse mundo, viveu aqui como gente, passou pelos mesmos sentimentos e sensações que nós passamos. Foi provado em todas as coisas, mas ele nunca pecou, porque ele é o perfeito Filho de Deus. E Jesus, ele não ficou apenas nisso. Jesus, ele foi até a cruz. Ali ele foi colocado, teve uma morte amaldiçoada. A Bíblia diz que ele derramou o seu sangue precioso, que ali ele tomou o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías fala, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, por causa do que Jesus fez, eu e você podemos nos relacionar com Deus. É muito interessante isso, igreja. Moisés, lá naquela sarça, teve a presença do anjo do Senhor. O Senhor Jesus estava ali para fazer a mediação, o caminho para que Moisés compreendesse ali o que Deus iria falar, iria fazer. O mesmo no nosso tempo. Jesus veio a esse mundo, o anjo do Senhor veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Deus, conhecer esse Deus, não apenas crer, mas nos relacionar com Ele, ter esse Deus como Deus da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E concluindo, nós vimos que Deus existe. E ao invés dele provar quem ele é, ele deseja, na verdade, se comunicar conosco. E pela fé, nós podemos manter essa relação profunda com ele através de Cristo, sem dúvidas, sem medos. Todas as dúvidas ficaram ali com Moisés, ali, quando ele colocou diante do Senhor. O que vai acontecer quando eu falar isso? O que vai acontecer ali? Todas as dúvidas foram sanadas, porque Deus se revelou a Moisés naquele lugar. Você não vai ver em nenhum outro momento Moisés questionando a Deus sobre a pessoa de Deus, porque as dúvidas sobre Deus foram sanadas. Para mim e para você também. Nós podemos ter as nossas dúvidas sanadas, viver sem dúvidas com a fé plena no nosso Deus. E eu queria deixar uma pergunta para você que está me ouvindo hoje. Você já encontrou o Senhor Jesus de verdade? Você já teve um encontro com o Senhor Jesus para que você possa ter um relacionamento completo com esse Deus Todo-Poderoso? Só assim você vai poder ter esse relacionamento. E é possível que talvez você esteja há muitos anos dentro da igreja sem nunca ter tido esse relacionamento.
sem nunca ter tido esse encontro com o Senhor Jesus. Mas hoje é o dia que o Senhor deseja que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. Você pode fazer isso hoje. Se você reconhece que você é pecador, que não existe nada que você possa fazer para resolver o problema do pecado na sua vida. Nada mesmo. Mas que você compreende, crê que Jesus é o perfeito Filho de Deus e que Ele veio a esse mundo para fazer a ponte entre você e Deus. Você pode recebê-lo hoje e pode estreitar esse relacionamento com o Senhor. Você deseja fazer isso? Você aí onde você está, você pode entregar a sua vida para o Salvador. Eu quero terminar esse momento fazendo uma oração e agradecendo ao Senhor pela oportunidade de poder falar para você um pouquinho sobre a graça e sobre a misericórdia do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque podemos saber um pouco mais sobre ti, Senhor. O grande eu sou, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, Deus que nos cura, o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Jeová Shammah, o Deus presente, o Jeová Shalom, o Deus de paz. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. E nós queremos, Senhor, estreitar o nosso relacionamento contigo. Senhor, faz morada na nossa vida. Se existe alguém nessa manhã, Deus, que ainda não conheceu o Salvador, o teu Filho, que essa seja uma manhã de salvação, de estreitamento de laços, de reconhecimento de quem o Senhor é. Um dia de abraço, um dia de encontro contigo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. No nome poderoso que é em Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que enche o teu coração, o teu dia, com a paz dele. Beijo bem grande.